Oi, gente. Hoje nós vamos estudar a respeito de santificação. Vou tentar passar para vocês uma visão bíblica clara sobre esse assunto. Então, a santificação, em sua essência mais pura, é o processo pelo qual o indivíduo é separado do pecado e dedicado a Deus. Não é um evento único, mas uma jornada contínua de crescimento espiritual, moldada pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia nos apresenta a santificação de mais de uma forma, desde o chamamento inicial, até a separação e até a conformidade com a imagem de Cristo. Compreender a santificação requer um mergulho profundo nas Escrituras, explorando os ensinamentos de Jesus, as epístolas do Antigo Testamento. É um tema que permeia toda a narrativa bíblica, desde a criação até a consumação final. Então nós podemos ver santificação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a santidade de Deus é o ponto de partida. Ele é o Deus santo, separado de toda imperfeição e maldade. Essa santidade divina estabelece o padrão para o seu povo. Os levitas, por exemplo, eram separados para o serviço no santuário, tornando-se santos para o Senhor. Os próprios utensílios do templo eram santificados, simbolizando a separação para o uso do Senhor no templo. A lei mosaica continha ordenanças que visavam manter a pureza e a separação do povo de Israel das práticas pagãs das nações vizinhas. Podemos entender que o Senhor desejava que os israelitas vivessem em santidade. Um grande exemplo disso é o chamado de Isaías, no capítulo 6 do seu livro. Isaías, ao ver a glória de Deus, exclama: "Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Um serafim toca seus lábios a partir daí como uma brasa viva, simbolizando a purificação do seu pecado, e ele se torna apto para o serviço de Deus. Essa é uma imagem da necessidade de purificação ao se aproximar de Deus que é santo. Então, para falarmos sobre uma terminologia bíblica de santidade, a definição de santidade ou de santificação na Bíblia, a Bíblia nos aponta duas direções: exclusividade e pureza. O que é a exclusividade? A exclusividade é alguma coisa que é tida como santa quando é dedicada a um uso restrito, ou seja, é separada para devido fim. Exemplo, os utensílios do culto no Antigo Testamento foram santificados. Eles eram iguais aos utensílios usados pelos israelitas em casa. Os copos, os talheres, os pratos, né? Mas a diferença é que eles foram separados para o uso exclusivo do culto. Em Êxodo 40:10 nós lemos: "Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo." Na questão da pureza, é uma introdução à natureza moral implícita na santificação humana. O Salmo 24, versículos 3 e 4, o salmista diz: "Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, mas nem jura enganosamente."
Percebeu a ligação entre santo lugar com mãos limpas e pureza de coração? Está tudo ligado uma coisa na outra. Agora, hoje, o novo padrão que nós temos, e esse novo padrão é Jesus Cristo. Jesus é o ápice da santificação. Em sua vida, Jesus personificou a obediência perfeita ao Pai e a separação completa do pecado. Ele não apenas ensinou sobre santidade, mas ele viveu a santidade. Seus ensinamentos, como o Sermão do Monte, por exemplo, elevam o padrão moral e espiritual para os seus seguidores. A obra redentora de Jesus na cruz é a base para a nossa santificação. Através da sua morte e ressurreição, ele nos oferece o perdão dos pecados, poder para viver uma nova vida, pois que diz a Bíblia que nós andamos hoje em novidade de vida. Jesus orou para que seus discípulos fossem santificados na verdade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Essa oração revela que a santificação é uma obra divina, realizada pela verdade de Deus, que é a sua palavra. Evangelho de João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós vemos na Bíblia dois tipos de santificação: a santificação posicional e a santificação progressiva. A santificação posicional ocorre quando cremos em Cristo. Naquele momento em que nos convertemos, nós somos declarados santos por Deus. É uma declaração de Deus que nós somos santos, separados do pecado e pertencentes a Ele. E essa é uma realidade objetiva, baseada na obra redentora de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve: e tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, fostes purificados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aí nós vemos que isso que foi escrito pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, mediante o apóstolo Paulo, isso indica uma mudança de status. Agora, a santificação progressiva é o processo contínuo de crescimento em santidade ao longo de nossa vida cristã. É a jornada de ser moldado cada vez mais à imagem de Cristo. À medida que o Espírito Santo opera em nós e nós respondemos com fé e obediência. É um processo dinâmico, onde experimentamos gradualmente o desenvolvimento do nosso caráter cristão. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, está escrito: portanto, meus amados, tendo tais promessas, frutifiquemo-nos, ou purifiquemo-nos, de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, está escrito: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, nós vemos que a santificação posicional é o ato de ser declarado santo por Deus. E a santificação progressiva
é essa jornada de viver essa santidade no dia a dia. Apesar de a santificação ser obra do Espírito, somos chamados a participar ativamente desse processo. O chamado à santidade é um imperativo bíblico. Algumas passagens bíblicas que falam da santificação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição na Bíblia é pecado. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não em cobiça, como os gentios que não conhecem a Deus. Como eu disse, quando a Bíblia fala de prostituição, ela está falando de pecado, de afastamento de Deus, do ato de fazermos coisas contrárias aos princípios de Deus. Mas a Bíblia diz que é a vontade de Deus, é a nossa santificação. Que nós cortemos esses pecados, a vida pecaminosa, né? Que nós saibamos controlar o nosso corpo, saiba possuir o seu vaso, diz a Bíblia, ou seja, controlar o nosso corpo em santificação e honra, possuir o nosso corpo em santificação e honra, não em cobiça, como os gentios que não conhecem a Deus. Essa passagem sublinha que a santidade não é uma opção, mas a vontade de Deus para nós abrange não apenas atos específicos, mas uma atitude geral de honrar a Deus com o nosso corpo, resistindo à luxúria e à imoralidade. Em Hebreus 12, 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso implica que a ausência de santificação impede a visão de Deus. Veja bem, eu não estou falando de perder salvação. E não estou dizendo aqui, quando eu falo de santificação, que eu creio que nós precisamos andar em santidade para poder sermos salvos. Não é isso. Se você tem Jesus, você está salvo. Mas Deus espera que você se esforce para ter uma vida ou levar uma vida digna dele, do Senhor Jesus, que é santo. Levar uma vida, se esforçar para ter uma vida para que as pessoas do mundo vejam você e vejam que você é diferente porque você não faz determinadas coisas. Não é não fazer as coisas para ir para o céu. É para dar o testemunho cristão que a Bíblia diz. Então, a santificação, então, é retratada aqui nesse versículo como um processo dinâmico, algo a ser seguido, não algo que simplesmente acontece passivamente. Eu aceitei Jesus, agora eu sou santo, não preciso fazer mais nada porque Jesus já fez por mim, ele me santificou e pronto. Não. A santificação é algo que é a ser seguido por nós, né? Isso requer esforço intencional, uma vida orientada para a conformidade com a vontade de Deus. É aquilo que a palavra de Deus diz, que a vida eterna é conquistada pelo esforço. E os que esforçam alcançam-na. Outro versículo, Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
Paulo contrasta o estado anterior de escravidão ao pecado com o novo estado de servidão a Deus. São dois estados específicos. Nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos servos de Deus. O que significa que nossas ações e o caráter desenvolvido em nossa vida servem ao propósito de nos tornar mais semelhantes a Deus, até quando estivermos no céu com Ele. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A frase em toda a vossa maneira de viver indica que a santidade deve permear todas as áreas das nossas vidas. A santidade deve ser o padrão da nossa vida. O padrão da vida do cristão é santo. Estas passagens demonstram que a santificação é um tema central nas Escrituras, abrangendo desde a nossa posição em Cristo até a nossa experiência diária e o nosso destino eterno. A Bíblia fala de santificação desde Gênesis até Apocalipse. Antes que alguém levante o argumento dos coríntios, nós diríamos que na igreja de Corinto havia todo tipo de pecado. Lá havia divisões, lá havia imoralidade, litígio, glutonaria, bebedeiras e falsas doutrinas. Mas eles foram santificados. Como explicar isso? Eu digo que a santificação é uma parceria divina e humana. Uma parceria humana quando o cristão precisa assumir responsabilidade para a sua vida cristã, e fazer progresso na santificação. Do outro lado, relembramos a experiência de Paulo em Romanos 7, onde ele encarou sua própria falência espiritual. Eu costumo dar o exemplo das escadarias da igreja São José. Imagina que aquela escadaria são os crentes subindo, né? Então tem alguns que são rápidos, são jovens, são fortes e sobem correndo as escadarias. Outros vão andando e também sobem as escadarias. Outros vão até se arrastando devagarinho para subir, mas todos estão subindo. É isso que Deus espera, que todos estejam subindo. Não importa a sua velocidade, mas você tem que estar subindo dia a dia, um degrau a cada dia na sua vida cristã, até chegar à estatura do varão perfeito, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ou quando Ele nos chamar para estarmos com Ele. E é uma obra divina também. A ideia e o desenho da arca eram divinos. Foi Deus quem deu para Noé. Noé, você vai fazer uma arca assim, 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 assim. Com essas e essas e essas medidas. A ideia, o desenho, o projeto da arca eram de Deus. Foram dados por Deus. Deus poderia ter criado a arca com uma simples palavra, né? Como ele disse lá em Gênesis 1, haja luz e a luz se fez. Deus poderia dizer, haja uma arca e a arca se fez. Mas Deus não fez assim. Noé, de posse da revelação de Deus, ele começou a trabalhar. É isso que Deus espera de nós.